Encontro Caminhos da Audição. Bom, nós vamos avançar aqui na programação e convocar a mesa redonda casos cirúrgicos difíceis de próteses auditivas implantáveis. Vai se posicionar ali o professor Dr. Faiz Barmad Júnior e convido as debatedoras, professora doutora Thais Abraão, médica otorrinolaringologista, ela que é médica otorrinolaringologista do Instituto Brasileiro de Otorrino IBO, mestra pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, doutoranda em otorrinolaringologia pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, doutorado sanduíche no Massachusetts, Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School, otorrinolaringologista titulada pela Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. E, por gentileza, agora, professor Dr. Fernando Massa. É isso? Isso. Por gentileza, então, ele é médico otorrinolaringologista do Instituto Brasileiro de Otorrinolaringologia, graduado em Medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, residência médica em otorrinolaringologia pela USP Ribeirão Preto, fellow em otologia pela USP Ribeirão Preto, título de especialista em otorrinolaringologia e cirurgia cervical facial pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e é membro titular da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. E também convidamos a professora mestre Liane Teixeira, médica otorrinolaringologista, médica do Instituto Brasileiro de Otorrino IBO, graduada em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, PUC Goiás, residência médica em otorrinolaringologia e cirurgia cérvico-facial pelo Hospital de Base, DF, fellowship em otologia cirúrgica pelo Instituto Brasileiro de Otorrino, mestrado pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Médicas da UNB. E também a professora Isabela Queiroz, médica otorrinolaringologista do Instituto Brasiliense de Otorrinolaringologia, médica otorrinolaringologista pela Universidade Federal da Bahia, graduação em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, mestranda em otorrinolaringologia pela Universidade de Brasília, título de especialista em otorrinolaringologia pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, fellowship no IBO em otologia cirúrgica. Então, por gentileza, doutor, fique à vontade com a palavra. Bem, muito obrigado. Então, hoje a gente está contando aqui com os super cirurgiões de ouvido, são excelentes cirurgiões, médicos otorrinolaringologistas, e na verdade eu quero que a gente use esse tempo, o título melhor seria assim, ao invés de casos cirúrgicos mais difíceis, a gente vai usar um tema diferente, a gente vai usar esse momento para a gente poder explicar para a plateia essas tecnologias das próteses auditivas implantáveis. São muitas, e eu tenho certeza que eles têm muitas dúvidas em relação a isso. E eu não teria ninguém melhor do que vocês para ensinar para eles o que é as próteses auditivas implantáveis. Então eu vou apresentar um caso, eu vou apresentar alguns slides e eu vou contar com a ajuda de vocês. Aliás, a plateia conta com a ajuda de vocês para vocês ensinarem para a gente para que serve cada uma daquelas, aqueles nomes difíceis, aquelas aparelhos diferentes, aquelas próteses diferentes. Eu acho que assim vai ser muito bacana e a gente vai começar então com os casos difíceis, mas que a gente vai transformar isso num linguajar bem tranquilo. Então tá aqui, ó. A gente conta com um super time de cirurgiões otológicos e a gente vai aprender então hoje sobre esses diferentes tipos de próteses auditivas implantáveis. Elas são
divididas entre as não ativas, que são as PORPs e as TORPs, as ativas, que são parcialmente implantáveis, são todas essas aí, e as ativas totalmente implantáveis. Tá? E assim, quem é que poderia me ajudar a apontar para as pessoas assim, a diferença, quando é que a gente usaria uma de uma forma bem simples, quando é que a gente não usaria outra? Thaís, poderia começar com você? Por exemplo, essas próteses, quando a gente fala cirurgia de ouvido, essas próteses de reconstrução, quando é que elas estão indicadas? As ativas parcialmente implantáveis, quando elas estão indicadas? E as ativas totalmente implantáveis, quando elas estão indicadas? Pode explicar para a gente? Boa tarde, né, a todos, muito obrigada pelo convite. E assim, eu acho que de uma forma, tentar simplificar um pouquinho, né, que pelo nome PORP, TORP, eu acho que fica até complexo da gente falar sobre o assunto. Eu acho que a questão de próteses não ativas, a gente pode falar que a gente vai substituir algo e que o próprio organismo do paciente vai estar funcionando. Igual ali no exemplo, a gente vê uma substituição de um ossinho dentro do ouvido nosso. Então, essas próteses, elas vão ser substituídas, só que o próprio organismo do paciente, por exemplo, vai continuar tendo a vibração dos ossinhos dentro do ouvido, ela vai estar só substituindo, não vai ter uma função, ela não vai ter outra função, ela não vai substituir o ossinho, mas o próprio organismo do paciente vai continuar com essa transmissão sonora. Então, ou seja, isso aqui é daqueles casos que o paciente tem alguma malformação, nasceu com algum ossinho que não tem a forma correta, algum tipo de infecção que acabou destruindo aquele ossinho. Que acontece, muitas vezes. Exato. O paciente chega no seu consultório e fala assim, eu quero implante coclear. Fala, não, o seu caso é outro, o seu caso é para... Esses casos normalmente têm alguma audição, né? É importante a gente falar isso, que fala de implante coclear, mas nesses casos não escuta tão bem, só que o paciente ainda tem um resíduo de audição, ele ainda consegue escutar. Então é importante a gente falar disso, que realmente não é caso de implante, são casos bem selecionados. São casos de infecção de ouvido, inflamação de ouvido, e que a gente usa isso aqui. E usualmente são casos com perda de audição leve, moderada, né? Exato. Tá, e o Dr. Fernando, explica pra gente, quando é que o paciente que chega no seu consultório, você vai pensar nisso aqui, nesse tanto de prótese parcialmente implantável? Explica para todo mundo quando é que a gente tem que usar isso aqui. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje, a convite do FAES e do Instituto. É um prazer poder representar o Instituto aqui. E em relação ao que o FAES questionou, né, quando que a gente utiliza essas próteses ativas, eu vou falar inicialmente das parcialmente implantáveis. Parcialmente implantável, por quê? Porque tem uma unidade que vai internamente, né, uma unidade que fica abaixo da pele, que a gente implanta, que a gente coloca, fixa no osso, e uma outra unidade que vem por fora, né, que a gente consegue captar o som e transmitir através de vibração, através de uma condução óssea, né, por uma vibração mesmo, isso é transmitido lá para dentro do ouvido. A gente pode usar isso em diversas situações, né? Mas situações que são bastante comuns são situações em que o paciente não consegue, por algum motivo, utilizar o aparelho auditivo, seja um problema na orelha externa, né? Alguma malformação da orelha, que não tem um conduto auditivo. As crianças que nascem com atresia, com malformação, que não tem o conduto auditivo e que não consegue utilizar o aparelho auditivo, né? Então a gente consegue estimular esse ouvido com essa prótese através de uma estimulação ali para vibração direta. Ou seja, deixa eu ver se eu entendi. Então, quando o paciente tem um tipo de perda que não é caso de implante, é uma perda leve, moderada, mas ele não consegue usar um aparelho auditivo tradicional, pode ser caso... Ele é um candidato a isso. Existem várias outras situações. Paciente que tem otites, infecções de repetição, aquele paciente que quando coloca o aparelho auditivo começa a ter infecção no ouvido,
casos de colesteatoma, de infecções, de perfuração, em que o paciente tenha uma perda, muito indicado para perdas condutivas, que a gente chama de transmissão, né, que a gente consegue estimular direto, sem precisar de cadeia vesicular, sem precisar de membrana timpânica. A gente já faz essa estimulação ali direto para dentro da cóclea. Né? Aqueles pacientes que já foram submetidos a cirurgias otológicas, cirurgias de ouvido grande, em que acabou tendo, devido a isso, uma perda auditiva, são pacientes que também têm bastante indicação para esse tipo de prótese. E também para perda auditiva unilateral, aquele paciente que tem uma perda auditiva total de um dos lados e o outro lado com a audição preservada. Né? Essa prótese também pode ser utilizada, dando para esse paciente uma condição melhor de localização do som em ambientes muito tumultuados, muito ruidoso. Ele acaba tendo um benefício, melhora do rendimento auditivo nessas situações. Eu acho que essa é um resumo até um pouquinho básico, mas eu acho que engloba uma boa parcela. Ficou muito claro. E, aliás, Fernando, você podia até dar os nomes aqui, porque as pessoas muitas vezes ouvem isso e falam, então é isso? Então, você pode falar, ó. Sem conflito de interesse. Sem conflito de interesse, porque tem todas as marcas né? Expostas. Né? Perfeito. A gente tem as próteses percutâneas, que a gente chama, né? Percutânea significa que... Essa era a próxima. A próxima, então vou deixar para o próximo. A gente tem vários exemplos aí, muitas pessoas aqui devem conhecer. Existe o ponto, né, que é da Oticon, o Barra, que é da Cochlear, o Óssea, que é da Cochlear, o Bony Bridge. Esse aqui é o lançamento do Oticon que está vindo por aí, é o Centio, né? Isso. É o Barra ali do lado, né, do lado esquerdo. O Bony Bridge e aqui é o Bony Bridge. Isso. E o Óssea, né? O Sound Bridge. O Sound Bridge. E aí, doutora Eliane, doutor Fernando falou muito bem sobre assim, então um tipo desses aparelhos auditivos, eles conectam no osso, o outro é por imã. Aí eu queria que você explicasse pra gente quais são as vantagens e desvantagens desses dois tipos desses aparelhos, os que são por imã e os que são com o implante que fica conectado no osso. Explicar um pouquinho para a gente a diferença da tecnologia transcutânea e percutânea. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui falando com vocês. Em relação a essas próteses que são implantadas com o titânio, né, através da pele, a desvantagem é que elas acabam, assim, às vezes causando alguma irritabilidade na pele. Muito comum, né? É muito comum, pode ter uma cicatriz hipertrófica, né? Por uma reação de pele mesmo. Então, mas no sentido de audição, elas têm uma grande vantagem, porque vão estimular diretamente o osso do crânio, né? Então, tem uma estimulação mais direta. Uma potência um pouquinho maior, né? Um pouquinho melhor. E as outras, né, que são por imã, tem essa vantagem, né, de não ter tanta reação de pele, mas pode perder um pouquinho por não ter aquela estimulação direta do osso. Muito bem. Doutora Isabela, eu vou te fazer a pergunta e te passo o microfone. Explica pra gente que história é essa de aparelho auditivo totalmente implantável, totalmente invisível? Existe isso? Oi, boa tarde. Então, essas seriam as próteses totalmente implantáveis, né? Então, não teria nenhum componente externo, seria só interno mesmo. Mas, assim, sendo bem sincera, eu nunca vi, pelo menos, o procedimento cirúrgico. Mas, assim, acho que seria mais antes do implante coclear mesmo. Seria uma perda também mais... não severa, né? Não profunda, que seria indicado, mas não acredito que
Eles seriam para, né? Acho que o Dr. Fernando vai comentar lá. Por favor, Dr. Fernando. Eles têm a grande vantagem de não precisar de nenhuma unidade aqui por fora, né? Então fica tudo abaixo da pele, tudo escondido ali. Ele tem um poder de amplificação até um pouco maior. Ele pode ser utilizado para perdas não somente para perdas condutivas, mas também para perdas neurosensoriais e até para perdas mistas um pouco maior, coisas que às vezes o paciente tem uma perda no limiar que às vezes a gente não consegue estimular com as próteses parcialmente implantáveis, só que a gente consegue uma amplificação boa, né, com próteses totalmente implantáveis. O Carina, por exemplo, o STEAM, tecnicamente são cirurgias mais difíceis, mais complexas, né? Tem um risco um pouquinho maior cirúrgico, mas em mãos experientes igual do Faiez, isso não é um problema. E são opções boas. Infelizmente, são opções que a gente acaba encontrando pouco, acaba tendo poucos casos, números mesmo, implantados, indicados, mas tem grandes centros no mundo que fazem bastante essa cirurgia. Seria um intermediário ali entre uma prótese implantável e o implante coclear, aquele paciente que tem esse meio termo, né, que ainda não tem uma perda severa profunda para ir para um implante coclear, mas também não tem limiar, não tem via óssea ou não deseja utilizar nenhum aparelho externo. Essas seriam algumas opções. Então, por que a gente não vê isso frequentemente? Tem duas razões. É porque é muito caro, é muito mais caro que um aparelho auditivo tradicional. E segundo, porque a tecnologia ainda está em desenvolvimento. Esse aqui é o microfone. Igual o Dr. Fernando comentou muito bem, esse aqui era de uma empresa que chamava Otologics, aí a Cochlear adquiriu, virou Carina. Só que assim, é uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento. Então, eles estão desenvolvendo para que ele fique melhor e, quem sabe, no futuro mais barato. Eu tenho um paciente que fez essa cirurgia há bastante tempo, já tem acho que mais de 8 anos. E é unilateral, ele fez em São Paulo e usa o aparelho do outro. E tem que carregar todo dia. Então é uma coisa dele ter que ficar segurando um carregador que é por indução. Ele prende uma faixa assim, diz que inclusive ele tem filhos pequenos, às vezes os filhos batem lá. Então não é uma coisa prática, né? E você tem que parar no momento do dia para colocar para carregar. Júnior lembrou muito bem que isso aí, acho que a bateria não é só o microfone, a bateria foi um dos fatores que limitou essa tecnologia. Por quê? De noite, muitas vezes a pessoa tem que se carregar diretamente na tomada porque ainda consome muita bateria. Então, a indústria está tentando desenvolver essa mesma tecnologia de forma a gastar menos energia para que não tenha esse desconforto. Mas, assim, isso também é um próximo passo na evolução da reabilitação auditiva, que são essas tecnologias totalmente implantáveis. A gente tem a esperança que o implante coclear seja totalmente implantável, totalmente invisível, usando essa tecnologia dessa dispositivo. Thaís, quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que o que é importante falar aqui é que tem indicação precisa, né? De todos eles, cada um é uma indicação, não dá pra gente generalizar. E que o grande objetivo nosso aqui é manter essa audição residual, que a gente não quer que perca, a gente quer acompanhar todo o paciente para que mantenha essa audição e que a gente consiga melhorar, amplificar o som para essa audição do paciente, com essa indicação precisa, mas mantendo essa audição pelo tempo que a gente tiver, sabe? Eu acho que esse é o grande objetivo aqui com essas tecnologias que a gente tem. O que vocês acham? Faltou alguma tecnologia? A gente comentar, assim, desses aparelhos auditivos implantáveis, que tem o que vai ser o lançamento aqui da Oticon, que é o recém-lançamento da Cochlear, Bone Bridge e Sound Bridge da Medel, acho que é o que a gente tem de mais moderno, né? É o óssea, né? A gente não pode esquecer. Né? O óssea está aqui, ó. Então,
Só para citar das próteses de estapirotomia também, né? Que tá sim. Tem pessoas que têm um tipo de... Pode, se você quiser explicar, fica à vontade. Tem pessoas que têm o que a gente chama de otosclerose, que é uma doença que vai causando um enrijecimento da base do estribo. E então o som tem uma dificuldade de passar ali naquele local de ossificação. Então a gente tira esse estribo, tira aquela área ossificada e a gente substitui por uma pequena prótese, que vai fazer a função daquele ossinho que estava com esse problema, né? Então geralmente é uma perda condutiva ou mista, uma perda parcial. Eu acho que algo que é importante é a possibilidade, principalmente das próteses parcialmente implantáveis, a possibilidade da gente fazer teste antes, né? A gente oferecer para o paciente isso, que ele faça o teste com a fono. No Instituto a gente tem a Fernanda e a Carol que fazem isso muito bem. Para todo mundo saber, essas aqui, elas estão disponíveis para teste. Então, ou seja, o paciente, ele, exatamente como o Dr. Fernando falou, ele pode, eles vão conosco, fazem a consulta conosco. Se a gente entende que é uma opção, aí a gente encaminha para a equipe de fonoaudiologia, para a psicóloga, a psicóloga vai discutir aquilo que falou muito bem na mesa redonda mais cedo, uma coisa fantástica que é expectativas, e a equipe da fonoaudiologia vai fazer um teste, vai colocar, tem essa opção de colocar o aparelhinho e testar. Então, lembrando que todas essas tecnologias, o médico otorrinolaringologista, ele conta com a ajuda do psicólogo e do fonoaudiólogo para poder fechar essa avaliação antes da decisão da cirurgia. Tem que fazer isso. Por que tem que fazer? Isabela, explica pra gente. Por que tem que ir primeiro... Eu te levo. Não, tô deixando. Isabela, explica por que tem que ir no psicólogo, por que tem que ir no fonoaudiólogo antes da gente indicar. Basicamente para manter as expectativas em um nível real mesmo, assim, né? Até porque depois, esse paciente também, o ideal é que ele mantenha a fonoterapia, então é um processo, não é só fazer a cirurgia e tá resolvido o problema, né? Então, ele saber que é só o começo do caminho, basicamente. E a equipe da fonoaudiologia, naquele momento ali, ela oferece as tecnologias e dá a oportunidade para o paciente escolher. A fonoaudióloga fala, esse é excelente, essa tem vantagem, essa desvantagem, esse tem essa vantagem, essa desvantagem, você que escolhe. E também a oportunidade de explicar como é que funciona. O fonoaudiólogo faz muito isso. Explica como é que vai funcionar, explica que existem, como é que funcionam os acessórios, a programação, a rotina do como vai ser depois. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é o momento ideal. Vocês estão com todo mundo aqui à disposição de vocês. Só um comentário, não é nenhuma dúvida, mas no YouTube, acho que foi no YouTube, tá passando um depoimento daquela atriz Miriam Rios, que falando muito mal do implante, sendo que não é implante, que ela usa carina, né? É esse aqui, ó. A Miriam Rios, ela fez isso aqui, ó, carina. Igual o que o Júnior comentou. E ela fala que é implante. Porque ela não sabe, é engraçado, o médico otorrinolaringologista dela e a fonoaudióloga dela ela também devia falar assim, olha, não fala que é implante coclear, porque não ela usou um aparelho auditivo implantável e ela está na dúvida se o que ela acha melhor é um aparelho auditivo tradicional ou esse totalmente implantado. E ela tirou agora, falou que agora ela ficou, teve um aparelho auditivo normal. Criticou muito falando que é implante. E ela, como ela tinha uma perda auditiva, pelo que eu entendi, era moderada, ela está usando um aparelho auditivo tradicional. Então é esse aqui que ela está usando. Muito bem lembrado.
Eu queria... Então, aqui esses são um caso que a gente falou bem, não é? Thaís, então o paciente com perda de audição moderada, ele é um paciente tem a perda de audição leve, moderada, severa e profunda. Profunda e severa profunda tem indicação do implante coclear. A gente faz o implante coclear. Nesses casos, tem moderada, né, e via óssea preservada, qual que seria os comentários que você pode fazer, sugestões? Você tem microfone aí, né, Thaís? Eu acho que o principal é saber a causa, né? Primeira coisa dessa perda moderada, porque se for um paciente que chega falando pra gente que tem uma infecção que fica direto saindo secreção desse ouvido, que a gente não consegue controlar essa infecção. Então, assim, primeira coisa, a gente tem que controlar esse quadro infeccioso e depois pensar na reabilitação, que eu acho que pode seguir, pode ser, esse é para você. Eu queria que você explicasse pra gente, tá, mas e aí como é que funciona, como é que seria então o protocolo que você faz para esses pacientes? Sempre eles testam o aparelho auditivo primeiro. Eu ia falar isso agora. Ou não? Exato, que é o primeira indicação, com certeza, é o aparelho de audição, que a gente tem que pedir para o paciente fazer esse teste. E a gente vê o ganho, né? Qual que foi o ganho do paciente, o que ele achou do uso desse aparelho, se ele conseguiu se adaptar, se ele não se conseguiu se adaptar. Que eu acho que é o principal, né? É o primeiro passo e é o que a gente consegue melhores resultados com essa perda moderada. Como se diz, a gente sempre tem que tentar o mais simples primeiro. Então, se o paciente coloca um aparelho auditivo e está muito bem adaptado, esse é o caminho. Então, o caminho é sempre... até o implante coclear, é obrigatório, a gente tem que testar o aparelho auditivo primeiro. A não ser que seja um caso genética, que a portaria do Ministério da Saúde é muito clara. Não é? Então, assim, esse é o caminho. Então, testou o aparelho auditivo não traz benefício, implante coclear, ou nesse caso, pensar em alguma prótese. A gente já discutiu bastante, né, sobre essas melhores opções. Queria que o Fernando comentasse pra gente. Esse aqui foi evolução. No passado, a gente mexia muito na pele, agora quase nada, né, Fernando? Comenta um pouquinho sobre a evolução. Os aparelhos vêm cada vez mais desenvolvendo, né, a ponto de proporcionar a menor irritação possível ali na pele, né, menos infecções, menos cicatriz, menor cicatriz. Antes era feito uma incisão, um corte muito maior, raspava o cabelo todo da pessoa para fazer esse implante. Né? Isso foi evoluindo para cada vez cicatrizes menores, cirurgias menores, minimamente invasiva, com menos agressão, até essa última aqui, que é a técnica MIPS, né? Que basicamente o que se faz é só a retirada da pele, do local exato onde vai onde vai colocar o implante, sem nenhuma incisão, sem nenhum corte do lado. Hoje em dia, aqui no Instituto, pelo menos, a gente nem o cabelo não raspa. Ali na foto ainda raspou o cabelo, mas a gente acha que isso não raspou um fio de cabelo, nem precisa mais. Exato. E sem complicação, sem infecção, qualidade de vida para o paciente e cada vez mais isso melhora. Fernando, você podia falar sobre isso também? Uhum. É o que você falou, né? Antigamente a gente deixava o paciente esperando 2 meses. 2 meses para ativar. Agora, usualmente, a gente está esperando 3 semanas. 2 semanas. 3 semanas, exatamente. Com essas técnicas menos agressivas, né? Com aparelhos, com implantes cada vez melhor adaptado ali ao osso. Isso aí a gente consegue reduzir o tempo de ativação, igual você falou. Em relação ao abútimo é o tamanhozinho ali do implante. Né? A gente tem visto, a gente acaba usando implantes um pouquinho maiores, abútimas mais longos, para que a pele não encubra, para que a gente não tenha complicação da cicatriz encobrir esse implante.
né? Então, isso vem com a experiência mesmo. Tentando ter menos infecções, menos complicações e deixar esse paciente mais confortável com o uso desses aparelhos. E como evoluiu rápido, né? Há pouco tempo era... É verdade, Liane, isso aqui, ó, quando... Ó, isso, ó, a gente pegou isso aqui, ó. A gente chegou a operar nossa primeira paciente com essa técnica. Foi o primeiro barro infantil do Brasil, foi a gente que fez aqui em Brasília. Em 2 tempos, né? Ixi, Então, passou muito rápido. Como melhorou. Hoje, a cirurgia não manipula o mínimo de pele possível. O paciente ele tem alta na mesma manhã, opera de manhã, em seguida já vai para casa. A anestesia pode ser local. É cirurgia simples e rápida. Foi uma evolução muito rápida. Foi realmente muito rápido. Você pensar assim, foi um salto. Aqui foi quando a técnica foi inventada, mas ó, daqui para cá foi menos de 2 décadas, menos de 20 anos. Né? Foi muito rápido. Essa é a conclusão daquele caso. Então, aquele paciente foi operado. Olha que bacana como é que foi a audição dele, né? Ficou com a audição normal depois da cirurgia e ele usou uma prótese osteointegrada bilateral. Ficou com a audição acima da média. Eu queria que vocês comentassem sobre a versatilidade dessas próteses, que no futuro elas vão ser cada vez mais utilizadas porque o custo vai ficar cada vez menor. E elas são muito versáteis, né? Então, assim, é muito amplo essa gama de indicações. Vocês querem fazer mais algum comentário? Porque se a gente pensar, né, existem as perdas condutivas, as mistas e as neurosensoriais. Então, essas próteses acabam englobando todos os tipos de perda, né? Tanto os casos condutivos, mistos, no caso da neurosensorial seria nas perdas unilaterais, com a outra orelha normal. Então, engloba todas. Mas tem algumas próteses que, inclusive sendo neurosensorial, se for até moderada severa, também você pode usar, né? Como o caso do Sound Bridge, um aparelho auditivo muito potente. Então, isso é uma versatilidade, assim, tem muito amplo. Então, isso vai ficar cada vez mais comum. A gente vai conversar sempre. Por isso que eu pensei assim, a gente deve fazer uma mesa redonda no nosso encontro Caminhos da Audição para prótese implantável de orelha média, porque isso vai ser cada vez mais frequente. Né? Se vocês quiserem, fiquem à vontade para ir comentando. Tá, sobre isso aqui. Sobre a necessidade da gente ver o tipo de perda de audição que o paciente tem. Queria que... Quem que quer fazer algum comentário sobre essa questão da via óssea e da oportunidade? Ó. Você vê como é tão versátil que você pode usar qualquer uma das tecnologias. Né? Até aqui numa perda auditiva moderadamente severa, né? São várias opções. É importante falar também que essas próteses não servem para qualquer média, né? Limiar, tem um limite também. Então, assim, normalmente naquelas perdas que tenham até 55 decibéis, ainda normalmente dá para utilizar essas próteses, né? Mas se for acima disso, são bem específicos. Só o /5 Super Power, por exemplo, pode pegar até uma via óssea de 65, mas, por exemplo, se o paciente tiver uma perda bem maior, de 55 decibéis, ele não poderia, teoricamente, usar um /5 mais simples, isso aqui, né? teria que entrar o ósseo aqui. Que pode ser até 55 também, né? Eu não atualizei aqui, está faltando o ósseo. Então, então, dependendo do nível da perda, tem a prótese ideal.
né? Não é qualquer prótese que serve para qualquer perda. Então, isso tem que ser avaliado também, por isso é importante também a avaliação com fono, né? Para indicar a melhor tecnologia para cada perda, cada médico. Exatamente. A grande vantagem é que o paciente pode experimentar. A vantagem é que o paciente experimenta. Ele experimenta e aí ele vê. E a Carol lembrou muito bem que agora o barra 5 Power virou barra 6. Na verdade, aí ele é o mesmo, né? Ele ganhou mais potência. Né? Isso. Né, Vivi? Então, esse caso aqui, ele foi operado, teve a audição muito bem reabilitada, uma média saindo de uma surdez severa, vamos dizer, uma surdez profunda e moderadamente severa de um lado para limiares praticamente normais bilateralmente. Cada vez a gente tem processadores mais potentes, né, aparelhos mais potentes, e que esse limite aí dessa via óssea vai sendo superado, né? E eu acho que a gente não tem que ficar muito preso assim a limites, a livro, a protocolos. Acho que a gente tem que oferecer realmente caso por caso, oferecer para o paciente fazer o teste, experimentar e reabilitar esse paciente, dar oportunidade para ele, né? Não ficar engessado só por números, mas ver a experiência ali real do paciente, eu acho que é importante oferecer. Pessoal, o laptop aqui, ele reiniciou, deve estar... Enquanto isso, se vocês quiserem fazendo algum comentário, fiquem à vontade. A gente está nos últimos minutinhos, né? Se alguém quer fazer alguma pergunta enquanto isso? Ali. Obrigado, Fernando. Boa tarde. Meu pai ele tem 2 implantes, né? Ele tem surdez bilateral profunda. E minha dúvida que, assim, foi a dúvida da família, inclusive, assim, meu pai está com 65 anos, então, no caso de algum conduíte interno acidentalmente soltar, ele tem uma vida muito movimentada, ele gosta de mexer com fazenda e não para quieto. Se acidentalmente esse conduíte se soltar, no caso ele teria que realizar uma nova cirurgia para reconectar esse conduíte. Podem responder, Thaís, fica à vontade. Implante coclear bilateral. Eu acho assim, seu medo é de sair, alguma coisa, né? É seguro, viu? Então, assim, essa tecnologia do implante coclear, ela é feita para ele ter uma vida normal. Então, assim, pode fazer esforço físico. Você falou que é de fazenda, então, assim, pode carregar peso, pode andar a cavalo à vontade. Exato. É vida normal, não precisa ficar com medo de alguma pecinha soltar, nada disso, porque é feito para te dar a segurança, para ele ter realmente a vida normal dele, conseguir ter essa vida na fazenda, tudo normal, pode ficar tranquilo quanto a isso. É que a gente vai mostrando e parece que é muita pecinha, tudo muito pequenininho, só que assim, é muita tecnologia. A gente fala que foi um tempo curto, só que é tudo muito testado. E é tudo muito seguro para a gente usar. Então, aparentemente, é muito pequenininho, só que é seguro, pode ficar tranquilo. Muito bem. E então, a última questão seria, então, teria algum candidato ideal para o sistema transcutâneo? Assim, alguém que vocês, assim, situações que... E qual que seria essas experiências no caso dessas transições de sistema para o transcutâneo? A gente teve alguns casos, né?
gente até comentou um pouquinho antes sobre isso. Só para explicar um pouquinho para o pessoal, fez a diferença do percutâneo e do transcutâneo, é só para mostrar. O percutâneo é aquele que vai um pino através da pele, né, em que quando o paciente tira o processador, você consegue ver a prótese ali, a prótese de titânio, aquele parafuso de titânio. Transcutâneo não, transcutâneo fica tudo embaixo da pele, existe um processador que é colocado aqui por fora, mas ele se une à pele através de ímã. Eu acho que um bom candidato é aquele paciente que tem muito problema de pele, muita infecção de pele, que tem aquelas dermatites muito difíceis de controlar, né? Ou mesmo aquele paciente que não deseja ter nada que aparente, né? É uma decisão, acho que muito do paciente, né, junto com a fono, é demonstrado isso, e é uma escolha conjunta, né? Eu acho que eu colocaria as duas coisas aí. Problemas de pele, dermatites importantes mesmo, e a escolha do paciente. Aquele paciente que tem tendência a formar muita cicatriz hipertrófica também, né, de cirurgias anteriores. Já sofreu com intervenções então, anteriores. ele se beneficiaria mais pelos que têm ímã, né? Transcutâneo. Muito bem. Então, pessoal, queria agradecer a participação de todos vocês, e já vou passar adiante, então. Queria agradecer, por favor, uma salva de palmas para nossa equipe. Eu acho que tem ajudado a vocês entenderem um pouquinho mais desses outros tipos de aparelho auditivo. Espero que tenha sido proveitoso. Muito obrigado.